Oi, gente, eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Verifique se você realmente é inscrita no canal. E ó, meus amores, vamos curtir o vídeo, vamos dar like no vídeo, porque o like de vocês é o pagamento da artesã, tá? Hoje nós vamos fazer uma lembrancinha para Páscoa. Eu não sei se vocês sabem, mas um dos nichos mais legais de se trabalhar são as datas comemorativas dentro de escolas, tá? Apesar que essa lembrancinha que nós vamos fazer, você pode fazer para vender para suas amigas, para dar, né, para as crianças da sua família, que é essa embalagenzinha aqui, ó, de coelho. Hoje em dia, gente, ovo de Páscoa tá muito caro. Então, com essa embalagenzinha e uma caixinha de bombom, pode botar aqui, uma caixinha de bis, bota os bis todo aqui dentro, soltinho, na barriguinha do coelho, ó, tem um coração vazado. Você pode fazer em azul, em amarelo, em verde, em rosa, como esse. É super facinho de fazer, ó, a traseira como é que fica. Pode botar... Ah, não tenho dinheiro para comprar uma caixa de bombom. Gente, pirulito, chiclete, bala, não precisa ser só chocolate. Aquelas caixinhas de tomate, de todinho, dependendo da idade da criança, coloca aqui dentro, já é uma lembrancinha super personalizada. E você pode, quando eu estava falando da escola, é o seguinte, vocês podem oferecer nas escolas para as professoras, para que elas encomendem de lembrancinha da Páscoa, né? A mãe que paga mesmo. Você pode fazer não só com esse material, mas você pode fazer em TNT, você pode fazer aqui em algodão cru, que eu fiz com um tecido de pelúcia. Mas pode botar algodão cru, que é um tecido mais barato, tá? Pode fazer em retalhos aqui, pegar os seus retalhinhos, costurar. Enfim, você pode variar e eu tenho certeza que seu coelho vai ficar personalizado, vai ficar bonito. Oferece nas escolas, faz um preço legal e vê se a professora se interessa, queira encomendar, né, para as crianças. E aí você aceita, né, a 50% na encomenda, 50%, e na entrega os outros 50%. Tá? Então você não vai ter prejuízo, com 50% você já vai comprar o seu material. Então eu sugiro que, dependendo do material que vocês forem utilizar, faz o cálculo direitinho para você não sair perdendo, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar de fazer esse coelho, porque ele é lindo, de bonito, de maravilhoso. Então é isso, meninas. Então, gente, para fazer essa nossa peça, né, essa nossa sacolinha, nós vamos precisar de moldes, tá? Não tem como correr, não tem como eu ensinar esses moldes aqui para você fazer. Então, nós vamos ter que imprimir, você vai imprimir ou copiar. Os moldes vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Os dois primeiros links são os links do molde. Tem o molde 1 e o molde 2, tá? É só você clicar no link, vai abrir um molde para vocês. Aí vocês vão salvar ele no computador de vocês ou no celular de vocês, vão imprimir, né? Ou vocês vão abrir na tela do seu computador e botar um papelzinho em cima e copiar, do jeito que vocês fazem aí na casa de vocês. Aí tá, o segundo molde é o molde, vou começar pelo segundo, tá? O segundo molde é o molde da cabeça, da patinha e da orelha, tá? Vocês vão riscar e copiar do jeitinho que tá aqui. Aí vocês vão ter isso aqui, ó. A cabeça, formato da orelha. E aqui a patinha,
tá? É um molde bem... O primeiro molde que vocês vão clicar é o molde, ó, sacolinha do coelho, número 1. Compreende o corpo da peça, que compreende a sacolinha, né, em si. Esse corpo é essa parte aqui, que é a parte do corpo, porque não deu numa folha só. E eu tô fazendo um molde que dê numa folha de sulfite, uma folha de papel ofício, tá? A4. Aí eu fiz ele dividido. Então você vai riscar e cortar essa parte aqui, ó, tá? Aí você vai ter isso aqui. E vai riscar e cortar essa parte aqui, ó. Aí você vai ter isso daqui. Aí você vai colar aqui, ó. Tá? E esse é o molde. Não tem segredo nenhum. Colinha de papel, você vai, depois de imprimir, você bota assim, ó, e cola no lugar. Faz a marcaçãozinha, tá aqui, ó, no molde já vem com a marcação, tá? Mais ou menos 1 centímetro. Aí você cola, vai ter esse molde aqui. Então, para fazer o nossa sacolinha de coelho, nós vamos precisar desses moldes aqui. O narizinho é um fuxico, então é só um círculo que a gente vai fazer na hora, tá? Então, para fazer, gente, o que nós vamos precisar? Eu vou utilizar aqui a pelúcia. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tô utilizando aqui a pelúcia. A pelúcia não é caro não, tá? Ela tem, ó, ela tem um pelinho, não sei se dá para vocês verem. Que como eu vou fazer um coelhinho, aí eu vou utilizar ela para fazer a orelhinha, as patinhas, tá? Aqui eu peguei um pedaço de 25 por 17, tá? Para fazer a orelhinha. Isso quer dizer o quê? É um pedaço que eu vou dobrar assim, ó, e vou poder colocar as duas patinhas. Aqui é para pata, tá, gente? Patinha, riscar e alfinetar. O que nós temos que ver, se você for trabalhar com a pelúcia, quando você passa a mão assim, você sente a direção do pelo. O pelo tem que ficar deitadinho. Então, a parte de baixo, você vai ter que adequar ao pelo, tá? O pelo descendo. Porque senão fica assim, ó. Eu não sei se dá. Acho que não vai dar para vocês perceberem isso. Mas, ó, o pelo tem uma direção. Então, você vai colocar a patinha, a parte de baixo da patinha, na parte de baixo do pelo, né? Que tá caindo o pelo, tá? É só isso que você tem que observar na hora de trabalhar com a pelúcia. Se você não tiver como comprar pelúcia, se você não tiver pelúcia e não quiser, você pode utilizar o algodão cru, que é mais barato. Você pode utilizar uma tricoline branca, ou da cor que vocês quiserem. E podem utilizar também o feltro branco, que vai ficar meio, né, meio assim, peludinho, feltro. Fica bem legal com feltro, tá, gente? E cai bastante o preço, é interessante para comercializar. E se você quiser também, pode utilizar o TNT, né? Você compra um TNT com a gramatura um pouquinho mais grossa e vai dar para fazer. O importante é que você faça. Tá aqui, ó, eu risquei as patinhas. Nós vamos costurar em cima do risco, deixando só essas extremidades aqui, ó, abertas, que é pra gente desavessar e encher a nossa patinha. Agora nós vamos falar sobre as orelhas, tá? Nós vamos precisar, para as orelhas, a orelhinha você pode fazer tudo de uma cor só,
eu tô fazendo, um lado da orelhinha vai ter pelinho, outro lado da orelhinha vai ter a cor que eu escolhi, que é rosa, tá? Então, um pedaço da pelúcia branca, um pedaço do tecido que eu tô utilizando e um pedaço de manta R2, pode ser R1 também, tá? Para dar mais estrutura à orelhinha. De 10 por 23 centímetros, tá? A mesma coisa, observa, se for fazer na pelúcia, observa o caimento da pelúcia, tá? Ó, a direção que o pelinho tá deitado. Você vai fazer, vai alfinetar e riscar 2 vezes, riscar uma aqui, outra aqui. Vamos costurar essa nossa orelhinha em cima do risco, deixando só essa abertura aqui, tá? Sem costurar. E agora nós vamos pro corpo, que a gente vai para a máquina e vai fazer todas essas costuras. Então é assim, para fazer o corpo da nossa sacolinha, nós vamos precisar de 2 pedaços de tecido de 28 por 28, é um quadrado, tá? Então, 2 quadrados de tecido de 28 por 28, porque é o tamanho que vai dar isso aqui, ó, certinho, tá? Nosso moldezinho deitado em cima. E nós vamos precisar, pro coração, com aquele plásticozinho, nós vamos precisar pro acabamento dele, de um pedaço de tecido, do mesmo tecido que vocês vão utilizar, e um pedaço de plástico cristal de 12 por 14 centímetros. Nós vamos também fazer um acabamento em cima, um acabamento aqui, ó, tá? Então, nós vamos precisar de um pedaço de tecido, do mesmo tecido, de 9 por 11, beleza? E nós vamos precisar também de um círculo de tecido, que depois vai ser o narizinho, mas isso é quando a gente for ver a cabeça. Agora nós vamos montar o nosso corpinho, o corpo da sacola, tá? Nós vamos pegar aquele quadrado de 28 por 28, nós vamos ver a direção do tecido, tá? Então, eu já vi que o meu tecido, eu quero esse desenho nessa direção, na vertical. Então, vai ser assim. Agora, nós vamos organizar onde nós vamos colocar o nosso coração, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um desses tecidos, tá? Vamos dobrar ao meio. Isso aqui a gente reserva. Nós passamos e vincamos, ó, o nosso tecido, tá? Tá passado e vincado aqui direitinho. Essa parte aqui, que é a parte do acabamento do coração, nós vamos colocar ela frente, ó. É frente com frente, tá, gente? Frente com frente. Nós vamos colocar aqui, ó, vinco com vinco. E o molde em cima, também vinco com vinco. Nós vamos riscar aqui esse coração, só o coração, não vai riscar mais nada, tá, gente? Depois de riscado, nós vamos costurar em cima do risco do coração, tá? Alfineta e costura em cima do risco. Tá aqui, ó, as patinhas, as orelhas, já costuradas em cima do risco. Nós vamos agora cortar, tá? Vamos cortar assim, ó, gente, rente à costura.
tá aqui, ó, já as orelhinhas prontas e as patinhas prontas. Só falta encher. A orelhinha, gente, ó, nós vamos, se quiser, a gente pode passar uma costurinha aqui rebatendo ou deixar ela assim mesmo. Mas o importante é você saber que aqui ela vai ter uma prega, aqui embaixo. Então é assim, se você quiser que a parte da frente da orelhinha seja essa parte aqui colorida, não passa, se estiver trabalhando com a pelúcia, não passa do lado da pelúcia não, tá? Passa só o lado do tecido. Aí, ó, se você quiser que a parte da frente seja essa parte coloridinha, você vai fazer a preguinha assim, tá? É só uma preguinha aqui para dar uma curvatura na orelha. Se você quiser que seja aqui, você vai fazer assim. A minha parte da orelhinha que vai ficar pra frente vai ser essa aqui, a rosinha. Então é só isso aqui, ó. Dobrou e passou uma costurazinha aqui, ó. Nessa ponta já vai ficar a prega e a orelhinha já vai ficar assim. Tá aqui já riscado. Nós vamos recortar esse nosso coração rente à costura. Vai ficar assim, tá? Todo recortadinho, bem rente à costura. Aí, agora nós vamos fazer o quê? Esse tecido aqui, nós vamos jogar lá para trás para fazer esse acabamentozinho aqui, tá? Vai com calma, preservando o desenho do coração, tá? Ó, vai ficar, gente, assim, tá? Então, aqui tá o coração já direitinho. Aqui, ó, tá vendo essa parte aqui? Aqui atrás, nós vamos colocar o nosso plástico. Ó, vamos colocar o nosso plástico aqui atrás, só que nós vamos costurar por aqui, tá? Vamos alfinetar e vamos fazer uma costura aqui, ó, rebatendo esse coração. Automaticamente, nós vamos estar costurando o plástico. E tá aqui, ó, prontinho, já costurei o plástico, ó. As orelhinhas, eu rebati a costura aqui com um pezinho de máquina e fiz uma pinçazinha aqui para ela ter essa curvatura de orelha, tá? Não tem mistério, não. Agora vamos para cá. Aqui, gente, no avesso, sobrou esse tanto aqui. Pode deixar assim, mas é uma coisa que nós vamos comercializar. Então, vamos cortar aqui, ó, rente à costura, tá? Ó, desse jeitinho aqui. Assim fica muito mais bonitinho, certinho, tá? Mesmo no avesso, mesmo a pessoa não vendo. Pronto, tá assim. Aí agora sim nós vamos riscar o nosso molde, tá? Nós vamos riscar da seguinte forma, ó. Nós vamos estabilizar aqui, ó, o coração no lugarzinho dele, tá vendo aqui? Verifica se tá tudo direitinho, vinco com vinco. É só você estabilizar aqui, ó, gente, tá? No lugar do coração. Aí, feito isso, nós vamos riscar o molde. O molde tá riscado, tá? Esse molde riscado, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o acabamento dessa parte superior aqui, desse corte aqui, tá? Então, nós vamos pegar aquela nossa tirinha de tecido e vamos colocar aqui, ó, tá? Então, vai ficar frente com frente. Nós vamos costurar, gente, vai alfinetar e passar uma costura. E nós vamos costurar aqui, ó.
só nessa parte aqui central, aqui, aqui e aqui. Retrocesso aqui no início e retrocesso aqui no final. Já que nós vamos costurar isso aqui, nós vamos também aproveitar para encher a nossa patinha, tá? Tô utilizando aqui o plumante, mas você... É tão pouquinho, gente, que vocês podem utilizar até algodão mesmo, se vocês não tiverem plumante. Pode utilizar aquela estopa que geralmente quem trabalha com pintura usa para limpar a mão, né? Enfim, você vai utilizar o enchimento que você tem disponível aí. Costurazinha aqui para nossa patinha ficar fechadinha aqui, tá? Fazendo uma costura aqui assim. Tá aqui, ó, as patinhas já costuradinhas, tá? Viradinha, pronta. E eu fiz essa costura aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Nós vamos fazer o mesmo método que é aquele que eu falo que é a técnica da janelinha. Então, nós vamos recortar aqui rente à costura e vamos recortar aqui, ó, tá? Só a parte de cima, tá, gente? Só essa partezinha aqui. O que nós vamos fazer? Essa parte aqui, ó, nós vamos jogar lá para trás. Se tiver alguma dificuldade, é só dar um pique aqui na quina, ó. Ó, desse jeitinho aqui, tá? Que vai ficar, aqui é o avesso e aqui é a frente. Aqui na frente, nós vamos fazer, ó, essa parte aqui é a parte que nós vamos fazer a dobra. Então, esse tecido que nós botamos aqui e costuramos é só para fazer esse acabamentozinho aqui lateral, tá? Que é onde vai ficar a fitinha para abrir a sacolinha. Nós vamos lá para a máquina, vamos fazer rebater essa costura aqui, ó. Um pezinho de máquina, igual foi aqui no coração, tá? O rebatido aqui do coração. Depois de fazer isso, nós vamos pegar aqui, ó, pelo avesso. Tá vendo que na nossa costura, no nosso desenho, tem essa parte aqui. Deixa eu botar aqui o desenho em cima, que acho que vai dar para vocês visualizarem melhor. Ó, tem essa partezinha aqui, que tem até essa... quando termina essa reta aqui, tá? Aqui vai ficar as duas patinhas, aqui, tá? Vai ficar as duas patinhas. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos lá, depois que a gente costurar aqui, nós vamos lá para a máquina e aqui pelo avesso nós vamos colocar a patinha no lugar. Ó. Colocou aqui no lugar. A outra patinha, a mesma coisa, vamos colocar aqui no lugar. Coloca na mesma altura, tá? Aí, nós lá na máquina, nós vamos costurar em cima do risco, aqui, ó, fazendo essa costura das patinhas, tá? Aqui, ó, gente, tá aqui a costura feita. Nós vamos diminuir essa coisa aqui, tá? Vamos cortar rente ao tecido. E o avesso vai ficar assim, ó, tá? Tá direitinho. Aqui já estão colocadas as patinhas. Aqui é o nosso tecidinho. Agora nós vamos costurar ele no nosso tecido, no outro tecido desse de 28 por 28, porque nós vamos fazer, fechar a nossa sacola, tá? Então, nós vamos pegar aqui, ó, nosso tecido, aquele quadrado de 28 por 28, observa a direção do seu tecido, vamos colocar quadrado em cima de quadrado, aqui, ó, a partir de baixo. Lembra que nós recortamos aqui em cima, né? Então, nós vamos nivelar aqui, ó, a partir daqui de baixo. Vamos alfinetar. Desse jeitinho aqui, tá todo alfinetadinho, tá? Nós vamos fazer uma costura daqui de cima, ó. A patinha já tá no lugar certo. Nós vamos fazer o retrocesso aqui em cima do risco, tá?
fazer uma costura, pontinho bem fechadinho até aqui. Retrocesso aqui no início, retrocesso aqui no final. Já que nós vamos lá para a máquina costurar isso aqui, nós vamos aproveitar e costurar a nossa cabecinha. A cabeça é o seguinte, você vai cortar um tecido que dê, claro, óbvio, o seu molde da cabeça em cima. Você vai colocar frente com frente e riscar. Então é assim, eu já fiz isso aqui. Aí é assim, gente, você vai observar que no molde, a cabeça ela não é redonda, ela é oval, ó. Então, isso aqui, ela é ovalzinho, tá? Então, ela é mais larga para as beiradas, a direção dela é essa aqui. Você vai olhar que a direção, se você está trabalhando com a pelúcia, você vai observar a direção da pelúcia. Eu quero ela para baixo, ela deitadinha para baixo. Então, isso quer dizer que aqui eu vou colocar as nossas orelhinhas, tá? Ela vai ficar aqui. Ó, nossas orelhinhas vão ficar aqui, beleza? Aí eu quero assim, você vai marcar aqui, ó. Eu marquei aqui o meio, dobrei o papel, vinquei. Quando eu risquei, eu já risquei e marquei aqui o meio, ó, na dobra do papel. Então, do meio para a ponta, eu marquei 1 centímetro e do meio para outra ponta mais 1 centímetro. Isso quer dizer o quê? Que as nossas orelhinhas, elas vão estar aqui, ó, encostadinha nessa marcação. Então, você vai colocar aqui e alfinetar, tá? Uma do ladinho da outra, na direção que foi marcada. Se você quiser primeiro passar uma costurinha aqui, estabilizando como nós fizemos com a nossa patinha, pode, tá? Ou não, é uma decisão sua. Você vai ver o que é melhor para você. Aí nós vamos alfinetar toda a volta. Quando for alfinetar toda a volta, o ideal é que essas orelhas, você dá uma enroladinha na sua orelha, para poder ela não atrapalhar na hora da costura. Você vai deitar aqui e vai costurar toda a volta da cabecinha, tá? Sem deixar espaço nenhum. Aqui, ó, tá costuradinho em cima do risco. Agora nós vamos recortar aqui, ó, tá? Rente a costura. Aí, gente, quando cortar ele, ó, ele vai ficar assim, tá? Então, cortar rente ao risco, onde foi costurado. Mas essa curvinha aqui, ó, do pezinho, da patinha, nós vamos dar um pique quase encostando lá na costura, tá? Porque na hora de desavessar, a costura não fica embolada. E o formato fica mais bonitinho, tá? Tem que ter esse cuidado. Aqui nessas curvinhas aqui do pescocinho também pode dar um piquezinho, não custa. Nessa curvinha aqui. Não é necessário, mas eu vou fazer o quê? Aqui nessa regiãozinha do pé, eu vou botar um pouquinho de plumante, de enchimento. Pode ficar só assim também, tá? Mas eu acho que fica mais bonitinho e é pouca quantidade, tá, gente? É pouca quantidade. Pode ser feito com algodão, Glácia? Pode. Se você não tem plumante, você pode pegar o algodão comum que você tem em casa e
e colocar. Empurra lá para a pontinha do pé. Então assim, gente, nós vamos passar uma costura aqui. Ó. Percebam que aqui é quase um círculo, tá? É oval. Nós vamos só completar e encostar aqui, ó. Ó. A mesma coisa desse lado aqui. Ó. É um ovalzinho, a gente vai encostar aqui nessa pontinha. E aqui, ó, nós vamos fazer uma costura em cima do risco. E aqui também, em cima do risco. E aqui, gente, no pescocinho, nós vamos dobrar e vincar. Aqui, ó. Meio centímetro e depois 1 centímetro. Passar, vincar, e depois vir com uma costura na beiradinha. Porque é por aqui que nós vamos passar a nossa fita, tá? Olha, gente, já tá costuradinho, ó. Com a costura aqui... Ah, eu esqueci de falar. Aqui eu risquei com... Eu risquei com a caneta que apaga, tá? Porque aí, ó, com ferro quente, vai sumir o risco. Se você não tem a caneta que apaga, pode riscar com lápis HB, mas risca bem fininho, bem de leve, para não aparecer. A traseira fica assim e a frente fica desse jeitinho aqui, tá? O nosso saquinho já tá pronto. Aqui, ó, nós vamos passar a nossa fita. Eu vou passar a fita branca, tá? Aí vocês vão ver qual fita vocês vão passar. Aqui, ó, o tamanho da fita, vocês vão medir aqui, ó, em volta. E o ideal é que sobre uma quantidade de fita que dê para vocês darem o laço. Desse jeitinho aqui. Aí aqui nós vamos dar o nosso lacinho. Mas antes de dar o nosso lacinho, nós vamos fazer a nossa cabecinha. A nossa cabeça já tá aqui. Eu já coloquei as nossas orelhas e costurei toda a volta, tá? Aí nós vamos cortar rente a costura. Agora nós vamos dar um piquezinho aqui embaixo. Aqui é onde está costurada a nossa orelhinha. Então, é embaixo, aqui assim mais para baixo, que nós vamos desavessar ela. Outra coisa que você tem que observar é que aqui no meu caso, a frente da orelha é a parte rosinha. Lembra que tem a pinça? Então vai, mesmo que seja do mesmo material, da mesma cor, a sua orelha vai dar diferença, tá? Então, quando você for dar esse piquezinho, tem que dar nas costas. Se for igual, aqui a minha é rosa, então eu vi que aqui ela vai... é a frente dela, né? Então eu vou riscar do outro lado, do lado que tá branco aqui, ó, esse lado aqui. Tá? Aqui nós vamos encher com plumante, né, gente? Aqui, ó, gente, tá aqui a nossa carinha. Eu não enchi muito, mas se você quiser encher bastante para ficar bem durinha, pode. Aqui, ó, tá massinha, tá? Nós vamos fazer aqui o narizinho dela. O narizinho vai ser com tecido, o mesmo tecido do corpo. Ah, eu peguei qualquer coisa redonda, gente. Pode ser um fundo de um copo. Eu peguei aqui o meu funil, risquei e cortei. O diâmetro, para vocês fazerem do mesmo tamanho que o meu, o diâmetro é 7 centímetros, tá? Daqui a aqui tem 7 centímetros. Provavelmente é o fundo de algum copo de vocês, a boca de algum copo de vocês. Aí com linha e agulha, eu gosto muito de utilizar a linha 10, que é aquela linha de pipa. Nós vamos fazer um fuxico, nós vamos costurar, alinhavar toda a volta, tá? Aqui dentro nós vamos colocar enchimento no nosso narizinho, tá?
Aqui eu vou arrematar, mas eu vou deixar a linha penduradinha, porque eu vou utilizar a linha para colocar ele aqui. Aqui, ó, gente, o que eu vou fazer? Tem aqui, ó, o meio é onde tá a nossa... Aqui, ó, as nossas duas orelhinhas é o meio. Então, o meio é aqui. O nosso nariz, ele vai vir mais ou menos aqui, tá? E aqui, para os olhinhos, ó. Para o olhinho, eu tô utilizando aqui Para o olho, eu tô utilizando, ó, a carinha do nosso coelhinho, tá? Pro olhinho eu tô utilizando um botão, né, gente? Aí aqui, ó, nós vamos costurar assim. Tá aqui já a nossa linha, o nariz preso no lugar certinho. Se você quiser dar uma primeira colada com a cola quente, pode. Aí nós vamos fazer aqui, ó, um ponto, sempre com a agulha assim, ó, na horizontal para você. Um ponto na cabeça do coelho e um ponto no narizinho, tá? Isso é a base do ponto invisível, tá? Um ponto na cabecinha e um ponto no narizinho. Ó, esse aqui eu já costurei. Aqui eu vou mostrar pra vocês. Pra não ficar aparecendo aqui do outro lado, nós vamos fazer assim, ó. Você vai levantar e vai entrar com a agulha aqui, ó, em um buraquinho por baixo. Tá? Então, o nozinho vai ficar embaixo. E nós vamos costurar ele assim. Deixa eu virar assim que eu acho que dá pra ver melhor. Ó, aqui, eu saio aqui. O importante é ficar bem firme, tá? Aí entra por aqui, ó. E aqui eu vou dar umas 3 voltas nele, para ele ficar bem firme. E aqui eu arremato com a linha branca, vai dar aquele ponto de luz que dá vida ao olho, ó. Tá? Aí agora nós vamos fazer aqui como se fosse o detalhe da boquinha, tá? Aqui. A nossa carinha é essa daqui, a carinha do coelho, tá? Não precisa mais do que isso, colar gente. Aqui. Então, o que eu vou fazer, ó? Com a cola Ele aqui, ele vai ficar coladinho assim, tá vendo? A traseira vai ficar assim. Ah, se você achar que não tá bem seguro, você pode vir com um ponto invisível por aqui, ó. Costurar com um ponto invisível aqui. Vai ficar mais seguro, tá? Aqui nós vamos dar o nosso lacinho. Aí aqui, ó, gente, tá pronta, né? A nossa embalagem de luxo. Essa embalagem é uma embalagem de luxo de coelho da Páscoa, ó. Vocês viram que não é difícil de fazer, é fácil de fazer, assim, dá pra fazer tranquilo, vai devagar. O molde, ele é bem simples, ó. O efeito dele é muito bonitinho, vai agradar qualquer um, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Façam para vocês, façam para dar de presente, façam para vender. Grande beijo no coração de todas. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.